Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Cyrus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita que vai rolar a vinheta. Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos do canal. E também deixe like no vídeo que me ajuda bastante com o crescimento do canal. Bom, gente, hoje a gente vai dar um segmento aí da origem das princesas, né? Na verdade, eu tô fazendo uma origem aí das histórias de contos de fadas, né? Que normalmente são contados com princesas. Porém, a história de hoje não é contada com uma princesa. Uau! Mas vamos continuar aí com essa origem dos contos de fadas. Bom, gente, como vocês já devem ter visto no título, a história de hoje que eu vou contar é a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Lembrando que eu vou falar, né, que eu já falei em alguns vídeos, que esses contos de fadas que a gente conhece hoje são versões de outras histórias, ou até mesmo veio, né, como contos de fada mesmo, só que foram sofrendo modificações até chegar à nossa televisão, aos nossos livros que a gente conhece hoje. Inclusive, a Chapeuzinho Vermelho, né, essa versão que eu vou contar hoje foi escrita pelo Charles Perrault. Não sei se é Charles Perrault ou Charles Perrault. Enfim, ele escreveu em 1697 e ele também escreveu a versão que eu contei de A Bela Adormecida. Vou deixar aqui no card. Eu também, além da Bela Adormecida, já fiz aí um vídeo sobre a Bela e a Fera, né, que eu falo sobre a Síndrome de Estocolmo. Vou deixar no card também. E também cheguei já a fazer a história da Branca de Neve, que é completamente diferente da história que a gente conhece. Vou deixar no card também. Então, gente, continuando aqui na Chapeuzinho Vermelho, essa versão que eu vou contar foi escrita pelo Charles Perrault e foi escrita em 1697. Ou seja, faz um bom tempo já, ó. Século 17, a gente está no século 21. Enfim, a história que a gente conhece hoje em dia é aquela história da menina com capuz vermelho, que a mãe fala para ir levar levar umas comidas para a avó, e ela acaba encontrando o lobo, e o lobo fala para ela ir para um caminho, que seria o caminho contrário do que a mãe falou para ela fazer. Ela acaba ouvindo o lobo, que ele fala que é um atalho, e ela vai por ali, pega umas flores para levar para a avó, e ele vai pelo caminho que realmente é o atalho, chega na avó, na casa da avó, prende a avó no guarda-roupa, né? Veste a roupa da avó e tem toda aquela coisa que a Chapeuzinho chega com o lenhador mata o lobo e enfim, todos acabam felizes. Porém, essa história que eu falei, né, agora, foi escrita pelos irmãos Grimm em 1812. E essa coisa do capuz vermelho foi inserida pelos irmãos Grimm. Vocês imaginariam que a verdadeira história não era capuz vermelho? Na verdade, essa história tem uma origem muito antiga. Ela é uma lenda que é contada desde o século XI. Então foi contada ali entre 1001 e 1100. Olha, gente, bastante tempo, hein? Mais de 1000 anos, né? Praticamente. E foi contada aí por dizem, né, que foi inventada aí por um belga, né, porque normalmente contos antigamente eles contados né, de boca a boca, né, era passado de geração por geração. Então uma avó contava para o neto, ou até mesmo uma enfermeira contava para a criança, ou os pais contavam para os filhos, enfim. Então, como era passado de pessoa para pessoa, cada uma interpretava a história de uma maneira diferente e contava de uma maneira diferente. Por isso que essas histórias, né, esses contos de fadas, têm muita alteração. Mas essa história do Charles Perrault foi a primeira versão a ser publicada. Por isso que ela é considerada a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho. No começo é bem parecido mesmo com a história. A mãe da Chapeuzinho manda ela ir levar, só que ela fala para não falar com estranhos e para não mudar de caminho. Para ir direto, sem conversar com ninguém, sem mudar de direção, e enfim. E a dona Chapeuzinho Vermelho, né, como rebelde, né, rebelde chegou a minha vez, ela se encontra ali com o lobo e não dá a mínima pelo que a mãe tá falando.
e decide conversar com o lobo, e o lobo mostra a direção, que seria o atalho, que ele falou para ela, vai ali, que o atalho certo é aquele ali. Ele acaba pegando outro atalho, o verdadeiro atalho, né, e chega antes, que é Chapeuzinho, na casa da avó. Só que aí a história começa já a mudar. Ao invés do lobo prender a avó no guarda-roupa, né, no armário, ele simplesmente mata a avó. Guarda as partes do corpo da avó, né, os membros da avó, e coleta o sangue da avó também e coloca num jarro. É bem pesadinho, gente. Já vou avisando que a história é bem pesadinha. Inclusive, acho que é um dos contos de fadas mais pesados que já foi escrito. Mas, enfim. Ele guarda aí os órgãos e os músculos da avó e coloca o sangue num jarro e espera a Chapeuzinho Vermelho chegar, que logo em seguida ela chega e ele, com as roupas da avó, fala para ela entrar na casa e ela entra e ele pega e fala para ela jantar com ele, mas com uma visão. Ela tem a visão de como se fosse a avó dela mesmo, então por isso que ela vai fazendo tudo que ele fala. E ela pega e começa a jantar com ele. E mal ela sabia que a comida que foi preparada com os órgãos e com os músculos da sua avó. E o sangue, na verdade, ele perguntou se ela queria vinho, lembrando que Chapeuzinho Vermelho era uma criança. E ela aceita vinho, só que na verdade era o sangue da avó. E a história vai ficando cada vez mais pesada. Por quê? Ele pede para que a Chapeuzinho Vermelho vermelho, né? Vermelha não, vermelho. Ela se sinta mais à vontade. Então ele pede para que ela tire a roupa e joga na lareira que tem ali na sala da casa. E ela simplesmente obedece ele e faz isso. Nisso, quando ela tira a sua roupa, né? Ela fica totalmente despida na frente dele. Ele faz com que ela se deite com ele na cama. Aí tem também outras versões, né? Que a versão do Charlie Perrault é um pouquinho diferente. Vou contar a primeira versão que tem. Aí dizem que tem essa versão de que nesse momento ela percebe que não é a avó e pede para ir no banheiro e o lobo deixa ela ir no banheiro. E no que ela fala que vai no banheiro, ela acaba fugindo para a floresta e o lobo consegue prender ela. Porém, ele prende ela num galho muito fino e acaba arrebentando e ela acaba fugindo. Mas a história de Charlie Perrault é que simplesmente a hora que ele fala para ela se deitar, eles se deitam e ele abusa dela. Assim como aconteceu com a Bela Adormecida. O lobo abusou da Chapeuzinho Vermelho. Não há relatos de que alguém, né, na história do Charlie Perrault, não tem um outro personagem que salva a Chapeuzinho Vermelho. Simplesmente acontece isso e do Charlie Perrault a história acabou por aí. Não acontece de vir um lenhador, assim como na história original. Aliás, a história que a gente conhece, né? Original não, a história que a gente conhece hoje em dia. Então não vem um lenhador, assim como na história que a gente conhece aí, escrita pelos irmãos Grimm, que ele acrescentou só para ter um final mais suave, entre aspas, né? Um final mais felizes para sempre. E o Charlie Perrault, ele escreve as histórias para dar uma lição de moral às crianças, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, para não falar com estranhos, para não aceitar ir para caminhos em qual estranhos falam para a gente fazer. E, inclusive, ele escreve que o lobo ele é um bípede nessa história, que é trazendo uma... Inclusive, além de ser bípede, né, ele tem falas, né, o lobo. Então ele simplesmente dá uma humanizada ali, que naturalmente é escrito por algumas pessoas para trazer um pouco mais de humanidade mesmo, de sentimentos, de animais que se tornam bípedes e que têm falas, né? Como, por exemplo, os três porquinhos,
eles têm falas, então assim, é para trazer uma maneira mais leve para a criança entender que aquilo ali é uma coisa ruim, que aquilo ali é uma coisa que não pode ser feita, e para não ficar uma coisa muito séria, porque se fosse contado com personagens de pessoas mesmo, ficariam umas histórias muito sérias para as crianças terem a curiosidade de saber da história. E como eu disse, essa história do gorro, né, do Chapeuzinho Vermelho, é, voltou a ser escrita pelos irmãos Grimm, porque aquela versão que eu falei do século XI, que foi feito por um poeta belga, ele cita que ela se veste de vermelho. Mas na versão do Charlie Perrault, que é essa que eu contei hoje, ele não cita nenhuma cor de roupa. Então, os irmãos Grimm resgataram essa história do vermelho. Ele é interpretado, falando em relação à literatura, como uma cor do pecado. Então, porque através das cores a gente consegue ter uma noção aí de sentimentos, porque as cores despertam sentimentos e intenções diferentes na gente. Então, o vermelho ele causava essa sensação de pecado. Por isso que a Chapeuzinho usa esse chapéu vermelho, né? Que na verdade fala Chapeuzinho Vermelho, mas para mim é uma touca aquilo ali, né? Enfim, para simbolizar o pecado que existe na história de Chapeuzinho Vermelho. E então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma continuação aí da origem dos contos de fadas, com essa história aí da Chapeuzinho Vermelho, que é bem pesado. Eu já tinha lido, né, um tempo atrás, acho que estava na 7ª ou 8ª série, essa versão. E foi a história, inclusive, que deu origem de eu querer falar sobre as princesas, sobre os contos de fadas, de uma maneira diferenciada. Tá bom, gente? Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal e ative o sininho, porque vai ter bastante vídeo ainda falando sobre essas origens de contos de fadas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like no vídeo também, que me ajuda bastante com o crescimento do canal e não custa nada. E eu me despeço por aqui, tá bom, gente? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!